Meus amigos, hoje sim o café é extremamente necessário, não pela cafeína, mas pelo calor. Hoje tá frio pra caramba. Tintim, um brinde pra nós. Pô, a melhor coisa é isso aqui, ó, segurar a xícara assim, a mão congelando, tá parecendo uma pedra de gelo e a xícara quentinha. Esse aqui é aquele tipo de xícara que o café fica quente, a xícara esquenta, a alça esquenta. Quando você vai tomar, você queima a boca. Essa aqui é a xícara perfeita para inverno. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Muito bom ter vocês aqui. Eu estou muito feliz que essa semana chegou muitas pessoas novas no canal, então sejam todos bem-vindos. Para aqueles que ainda não sabem, meu nome é João Dias. Os vídeos aqui do canal são originados a partir de livros que eu tenho lido, então eu leio alguma passagenzinha interessante. Eu falo, bom, isso aqui daria um bom tema, quero espalhar com algumas pessoas e obviamente isso serve para eu aprender um pouco mais, né? Então vamos aprendendo junto várias coisas. O vídeo de hoje, como você já viu aí na legenda, é como se tornar mais inteligente, né? O que é uma pessoa inteligente, o que é uma pessoa sábia. Eu tô aqui com a minha colinha, porque eu tava pensando muito nisso nos últimos dias. Poxa, será que... como se tornar uma pessoa mais inteligente, né? Existe uma formulinha para isso. O que será que eu preciso? Antes de nada, tchim, vamos começar o vídeo. Já se inscreva aqui, já curta. O vídeo vai ser bom, eu prometo, darei meu máximo. Se não for bom, curta mesmo assim, porque aí você vai me incentivando a continuar. Um dia fica bom. As virtudes de um intelectual. E aí ele coloca as virtudes comuns, né, de um intelectual, né? O que uma pessoa precisa saber para ser mais inteligente, para se tornar mais inteligente. Eu, há um ano atrás, mais ou menos, eu me peguei, tipo assim, eu tô com 22 anos agora, então ano passado eu tava com 21 e eu falei assim, putz, velho, na verdade eu nem sei muitas coisas de muitas coisas. Eu acho que eu preciso ser uma pessoa mais inteligente. E aí esse livro chegou numa hora muito boa. O livro chama Vida Intelectual. Porque eu comecei a tentar buscar formas de ser mais inteligente, ter contato com pessoas mais inteligentes e tentar começar uma formação, né? Obviamente que a faculdade deixava a desejar ali em alguns aspectos, então eu percebi, eu preciso correr atrás de uma formação. Eu comigo mesmo, né? Eu por mim mesmo preciso ir atrás disso, porque eu sei que, se eu ficar aqui na faculdade, estudar tudo que eles estão passando, eu acho que isso ainda não é o que eu considero uma pessoa inteligente. Enfim, comecei uma certa busca da vida intelectual e eu não estou nem na metade do que eu gostaria de estar, mas desde o ano passado para cá, eu comecei a ler vários livros, vários assim, né? Um por mês, digamos. E são livros que estão me ajudando muito, estão me trazendo uma nova visão sobre o que é ser inteligente. E está muito longe do que a gente vê por aí. A inteligência ela não está aqui em livros. Na verdade, ela está aqui. Só que ela não está unicamente aqui. Por quê? A prova disso é que existem muitas pessoas letradas que a gente não pode considerar inteligentes, né? Que são meio idiotas. Existem muitas pessoas que nunca leram na vida, mas por isso a gente considera elas burras. Ou seja, tem frases que a nossa avó falava na nossa infância, elas podem ser encontradas em obras de Platão, de Nietzsche. Ou seja, obviamente, pelo menos eu estou colocando no meu caso, minha avó nunca leu Platão, minha avó nunca leu Nietzsche, mas muitos dos ensinamentos que elas passaram para minha mãe e assim para mim, eu encontro quando eu começo a ler e ver obras de grandes autores. Então, ora, existe uma sabedoria que está além dos livros. Por que as pessoas que leem não atingem essa sabedoria? Porque eu comecei a reparar que tem uma coisa muito interessante. Uma coisa é você saber um amontoado de fatos. Isso não te ajuda em nada. Existe uma boa definição para conhecimento que é informação coletada e memorizada. Conhecimento por si só pode ser bom? Sim, óbvio. Diria o de Santo Tomás que o conhecimento por si só ele é bom, mas ele ainda precisa da temperança. Ou seja, ter o fato isolado e não fazer nada a partir dele não te ajuda em nada. Você pode ler 1 trilhão de livros, mas se você não pegar as informações que estão aqui e começar a aplicar na sua vida e as pessoas começarem a perceber que você está realmente mudando e tudo mais, não ajuda em nada. Você está
literalmente perdendo seu tempo, tá? E desculpa falar assim, mas se você lê muitos livros e você não tá aplicando nada disso na sua vida, cara, infelizmente não ajuda em nada. Então eu falei que conhecimento é informação coletada e memorizada. Logo, a memória é um grande órgão do saber. Memorizar as coisas, muitas vezes é demonizado. Demonizar a memória nos levou para o outro lado, que é, poxa, eu não vou memorizar nada mais, já que memorizar é tão ruim. Eu escutava isso tanto na escola. Não, gente, não memorize, aprenda. Ok, mas como é que eu aprendo? Né? Eu preciso de memorizar. Agora é uma ferramenta importantíssima se eu quiser aprender qualquer coisa. Poxa, se eu estou lendo um livro, eu não vou ler o livro inteiro de uma vez. Eu leio hoje, amanhã eu leio mais um pouco, mas eu preciso ter na memória alguma coisa do que eu li ontem. Então, veja, a memória é um grande órgão do saber, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser treinada. Óbvio. Existem várias coisas. Uma coisa que eu gostava muito e ainda tento fazer de vez em quando, eu tento decorar alguns poemas. No vídeo passado eu citei um poema do Boécio. Então eu sempre pego algum poeminha assim pequeno e começo a trabalhar minha memória. Aí poxa, essa semana aqui eu vou tentar gravar esse poema. Semana que vem eu tento gravar, sei lá, sempre tente colocar alguma coisa assim. Ou você lê um pouco o livro e tenta gravar uma parte, sei lá, fazer essas coisas, exercitar a memória de alguma forma, porque a memória, é ela que vai te dar, é ela que vai potencializar o seu aprendizado e assim, consequentemente, te tornando uma pessoa mais inteligente. Então, o Seth Lance ele fala sobre as virtudes comuns de qualquer intelectual, de qualquer pessoa inteligente, qualquer pessoa sábia. Resumindo o que a gente viu até aqui, existem pessoas muito sábias que nunca leram na vida, ou que não leram muito como a gente está acostumado a ver por aí. Até porque esse grande acesso a muitas leituras é uma característica moderna. Imagina um cara lá na idade medieval, ele não tinha esse tanto de livro. Eu acho que eu tenho mais livro do que eu que tinha um rei, entendeu? Comparação absurda, mas dá pra entender um pouco. Tipo, mano, um cara que quisesse aprender sobre alguma coisa na Idade Média, ele não tinha a quantidade de livro que a gente tem acesso hoje em dia. Mas mesmo assim ele buscava de alguma forma, então... A leitura, ler demasiadas coisas pode, em algum ponto, se tornar algo ruim. Então, filtre um pouco as suas leituras. Eu já li 3 livros que falam sobre leia pouco. Leia pouco. Escolha suas leituras de forma moderada, porque, às vezes, um amontoado de conhecimento não te leva a nada. Escolha poucas coisas, que essas coisas sejam práticas, possam ter algum valor para a sua vida. E aí vem a segunda coisa, que a gente precisa treinar a memória, né? Exercitar um pouco mais a memória, parar de demonizar a memória, memorizar as coisas. O maior órgão do saber é de fato a memória. Então, continuando, para se tornar inteligente, você precisa de coisas que estão além da inteligência. O Platão tem uma frase muito interessante que é assim: quando pensamos com toda a nossa alma. A saúde da alma, né, a saúde do nosso interior, digamos assim, é a virtude, é a prática de virtudes. Não tem como você pensar bem com a alma doente. O que você pode fazer para curar a sua alma está um pouco subjetivo demais, mas a gente vai para a prática daqui a pouco. O que você pode fazer para curar a sua alma é, resumidamente, melhorar o seu caráter, se tornar uma pessoa melhor. Assim, você estará pronto para sentar e ler. E você vai perceber que, poxa, as coisas não são tão separadas quanto a gente costuma imaginar. Existem verdades espalhadas em todas as áreas do conhecimento e todas essas áreas do conhecimento de alguma forma se ramificam em uma única coisa. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, saber fatos pelos fatos não te levam a nada. Saber fatos isolados sobre coisas isoladas te atrapalham. Você tem que sempre tentar fazer um exercício de unir todas as coisas. E assim, a partir desse exercício de unir todas as coisas e tudo mais, você vai finalmente tentar aplicar as coisas na sua vida. Eu leio aqui o Seth Lance falando que, poxa, leia pouco. Tenha poucos livros. Poxa, eu vou tentar aplicar isso na minha vida. Eu vou tentar ter poucos livros e assim ver pode ser que eu esteja falando a verdade, pode ser que isso funcione realmente. Então vou testar. Se funciona, eu venho aqui e falo pra vocês, gente, tem uma coisa muito boa que é leia poucos livros, vou explicar pra vocês por quê. Enfim, aplique as coisas na sua vida, aplique as coisas que você lê na sua vida, as coisas que você estuda, tente aplicar elas. E aí entra um segundo grande lance interessante, que é estude coisas, leia as coisas que estejam no seu universo, né, na sua bolha, de certa forma. Depois você
depois você vai para outros lugares, outros horizontes. Por que eu digo isso? Porque é muito mais fácil você aplicar, vamos colocar meu exemplo. Eu sou estudante de arquitetura. É muito mais fácil eu aplicar algo de história da arquitetura do que eu aplicar alguma coisa sobre economia doméstica no período da Grécia Antiga. Entende o que eu quero dizer? E aí, se é muito mais fácil eu aplicar algo que eu estou lendo sobre história da arquitetura, esse conhecimento ele vai sempre entrando um pouco em prática. Eu vou estar conversando com um colega meu, aí ele cita uma arquitetura, aí eu falo, massa, mano, essa arquitetura aí é muito interessante mesmo, ó, parece que ela tem um estilo tal e tal, que é de tal época. Enfim, você vai começar a trazer as coisas que você lê para as conversas do dia a dia, né? Para conversa, porque se você lê coisas que estão muito para fora da sua área do conhecimento, acaba que você nunca vai conversar disso com ninguém, então você nunca vai ter a oportunidade de praticar aquilo que você lê. E pior ainda, que você vai começar a ler coisas pra caramba e aí vai entrar naquela bola de neve do que você não deve fazer. Ler muitas coisas, não ter essas coisas que você tá lendo, não ter influência nenhuma na sua vida, e assim você começa a esquecer tudo que você leu e, cara, você não vai estar se tornando mais inteligente, entendeu? Você vai estar lendo mais, mas você não vai estar se tornando mais inteligente. A grande característica de uma pessoa inteligente, então, é ter o conhecimento, ter a noção que tem esse conhecimento e, nos momentos certos, agir de acordo com aquilo que é verdadeiro e que você tem lido. Então, agir de certa forma, de maneira virtuosa, entendeu? E aí você começará, inevitavelmente, a ser percebido como uma pessoa cada vez mais inteligente. Por quê? Porque você vai estar agindo e sempre adicionando e agregando coisas novas a cada situação, agindo conforme a situação. Selecione de forma moderada as suas leituras e tente a todo momento colocar em prática o que você tem aprendido. Não busque leituras que estão muito fora, não seja um curioso vão, entendeu? Que quer ler de tudo, quer ver de tudo e no fim das contas entra por um ouvido e sai pelo outro. No caso, entra pelos olhos e já sai de uma vez assim, sem que nada penetre em você e cause uma mudança profunda e que venha ajudar no seu dia a dia. Para finalizar, eu queria falar uma característica do falso sábio então, né? Já que a gente está falando de ser inteligente, uma característica do falso sábio é achar que tem todo o conhecimento do universo nas suas mãos, e é exatamente o contrário. Uma pessoa que está se tornando cada vez mais inteligente reconhece o quanto ignora e por isso sempre continua lendo, sempre continua buscando conhecimento. A busca do conhecimento ela é infinita, ela nunca vai ter fim. Você precisa agir de forma humilde, agir de forma ativa sempre. E aí, já que a gente já tem duas virtudes, né? A virtude da humildade, você tem que reconhecer que existe uma pessoa que sabe mais que você e ela vai te ensinar. O orgulho te atrapalha imensamente se você quer aprender. O orgulho, a inveja, né? Você olhar para a pessoa e falar, nossa, como esse fulano vai me ensinar tal coisa? Poxa, eu não vou aprender. E acaba que você então se fecha para o conhecimento, se fecha para a sabedoria. Por isso que as pessoas mais sábias, elas estão sempre dispostas a escutar, sempre dispostas a aprender. Tem uma frase muito boa do Santo Agostinho que é: não considere de quem você está ouvindo as coisas, mas tudo que se disser de bom, confia-o à tua memória. Porque assim você poderá usar em várias outras situações. Saiba aprender, saiba aplicar as coisas que você tem estudado e lido na sua vida. A prática é aquilo que vai te levar a um caminho da sabedoria. Tudo bem? Era basicamente isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido explicar de forma clara o que é necessário para ser uma pessoa mais inteligente. Se fosse para resumir tudo, eu diria que a inteligência é uma busca ativa de conhecimento. E é isso. Por que busca ativa? Porque você estará lendo. Quando você lê, você adquire conhecimento. Você memoriza as coisas. E eu disse uma busca ativa porque você vai estar aplicando as coisas que você estará aprendendo. Não é você simplesmente recebendo informação como um louco, mas sim tentando aplicar essas informações no seu dia a dia, aí na sua casa, com sua família, na faculdade, que seja. Mas você vai começando a se transformar. Aquele que lê ou estuda e não muda nada, cara, desconfie dessa pessoa, tudo bem? Espero que eu tenha te ajudado com alguma coisa. É uma coisa que eu tenho pensado nisso essa semana, essas últimas 2 semanas.
Não existe uma formulinha para se tornar mais inteligente. Tem pessoas que escreveram muito durante a vida, tem pessoas que não escreveram nada, tem pessoas que leram muito, tem pessoas que não leram nada. Você vai começando a se reconhecer. Você tem que conhecer um pouco você e aí ver o que funciona, tá bom? O que tem funcionado para mim é ler e tentar gravar esses vídeos aqui, tentar explicar um pouco pro pessoal e aplicar isso na minha vida. Se inscreva, deixe seu like, deixe aí algum comentário, o que te ajudou nesse vídeo, alguma parte que você curtiu, enfim. Compartilhe com algum colega. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Ui, café frio.